O que você estava fazendo com 16 anos de idade? Luka Doncic estava matando aula para enfrentar jogadores da NBA. Ele sim é uma das maiores estrelas do basquetebol, um talento raro que desde a sua adolescência mostrava um nível de habilidade incomparável. Ele encanta os fãs com passes que têm um toque de magia e arremessos de 3 pontos praticamente que imarcáveis. Ele é um dos maiores pontuadores da atualidade, capaz de dominar partidas e decidir jogos. Hoje vamos mergulhar na incrível trajetória do prodígio esloveno que desde novo se mostrou um dos jogadores mais talentosos que o basquetebol já viu. Luka Doncic nasceu dia 28 de fevereiro de 1999, em Ljubljana, na Eslovênia, filho de Mirjam Poterbin e Sasa Doncic, ex-jogador e técnico de basquete. Luka cresceu em um ambiente onde o esporte era parte da rotina. Sua mãe cuidava da disciplina fora das quadras, enquanto o pai plantava as primeiras sementes do amor pelo basquete. Desde muito cedo, Luka mostrou habilidades incomuns. Segundo relatos da família, ele tocou em uma bola de basquete pela primeira vez quando tinha apenas 7 meses, e com apenas 1 ano já brincava com um aro de brinquedo dentro do seu quarto. Seus pais se divorciaram em 2008 e a guarda ficou com a mãe. Mesmo assim, o basquete continuou sendo uma constante. Luka começou a jogar organizadamente aos 7 anos de idade, no Union Olimpia, enfrentando adversários mais velhos e mais fortes, e isso o forçou não só a desenvolver habilidades técnicas, mas também um QI de basquete, que logo se destacaria. No Union Olimpia, Luka rapidamente chamou a atenção dos técnicos, e aos 8 anos de idade já treinava com jogadores de 11 anos. Aos 12, já liderava sua equipe em torneios internacionais, conquistando títulos e prêmios de jogador mais valioso. O talento era inegável e não demorou para que os olheiros dos principais times da Europa se interessassem nele. Com apenas 13 anos de idade, Doncic assinou com o Real Madrid, um dos times mais tradicionais e fortes do basquete europeu. Ele teria que deixar a sua cidade natal e mudar-se para a Espanha, um desafio enorme para um garoto tão jovem, mas ele estava pronto. No Real Madrid, Luka brilhou em diversas competições de base, liderando sua equipe em títulos e recebendo prêmios individuais. A sua visão de jogo, capacidade de leitura tática e habilidades de passe o destacavam entre os colegas. Com apenas 16 anos, Doncic fez a sua estreia no profissional, pela Liga ACB, a Liga de Basquete da Espanha, uma das ligas mais competitivas do mundo. Nas 2 primeiras temporadas, ainda se adaptando ao time e ao nível de basquete profissional, Doncic não jogou tanto e teve pouco tempo de quadra. Porém, na temporada 16-17, foi onde ele começou a ganhar espaço na titularidade e ter mais tempo de quadra, demonstrando todo o seu talento e o que ele era realmente capaz de fazer com a bola laranja. E aqui fica a minha pergunta do início do vídeo. Luka Doncic, em 2016, estava matando aula para enfrentar nada mais nada menos que o Oklahoma City Thunder, em uma partida no dia 3 de outubro de 2016. O OKC veio como visitante e contava com Domantas Sabonis, Steven Adams, Russell Westbrook e Victor Oladipo. Do outro lado, tínhamos os destaques europeus, Rudy Fernandes, Sérgio Llu, Joyce Carroll e um rapaz que nesse dia veio do banco de reservas, chamado Luka Doncic. E o desfecho desse jogo? Bem, o Real Madrid ganhou do Oklahoma City Thunder por 142-137. A partir dali, já sabíamos que ele não estava para brincadeira. Mesmo muito novo, não só jogou, ele dominou e logo se tornou um dos jogadores mais importantes do Real Madrid. Luka foi convocado para fazer parte da seleção eslovena para disputar o Eurobasket. O principal jogador da equipe na época era Goran Dragic, armador e craque do Miami Heat. Ele que estava em seu auge e era o líder da seleção. A competição era composta por 24 times separados em 4 grupos de 6 equipes, onde os 4 primeiros se classificavam. E a Eslovênia se classificou em primeiro do seu grupo, vencendo todos os 5 jogos. O Goran Dragic teve o maior destaque com atuações incríveis, praticamente 30 pontos de média, enquanto Luka teve ótimas atuações, principalmente contra a Grécia, marcando 22 pontos, e contra a França, onde contribuiu com 15 pontos, pegou 9 rebotes e entregou 3 assistências. Nas oitavas de final, a Eslovênia passou pela Ucrânia, sem muita dificuldade, por 79-55. Na fase seguinte, enfrentaram a forte seleção da Letônia, que tinha ninguém mais, ninguém menos que Kristaps Porzingis. A vitória veio por 103-97, um jogo muito equilibrado. Luka e Dragic foram muito bem e carregaram a seleção da Eslovênia. Luka anotando 27 pontos e pegando 9 rebotes, enquanto Dragic fez 26 pontos e entregou 8 assistências. Do outro lado, Porzingis fez o possível, 34 pontos, mas não foi o suficiente. Avançando para a semifinal, a Eslovênia teria o maior desafio até então, enfrentar a favorita seleção da Espanha, dos irmãos Gasol. O jogo foi muito equilibrado na primeira metade, terminando 49-45 para a Eslovênia, que no terceiro quarto conseguiu abrir uma boa vantagem, vencendo por 24-12 a parcial. Embora Doncic tenha feito apenas 11 pontos, ele foi um dos destaques da partida, na vitória por 92-72. Ele terminou esse jogo com 12 rebotes e 8 assistências, e Goran Dragic contribuiu com 15 pontos e 5 assistências, levando a Eslovênia para a inédita final da Eurobasket.
A final seria contra a forte seleção da Sérvia, que contavam com Bogdan Bogdanovic, Vasilij Micic e o gigante Boban Marjanovic, que estavam jogando muito bem na competição. E o jogo foi um grande espetáculo. Luka não foi tão bem na partida. Time dos 8 pontos, apenas 3 arremessos convertidos de 10 tentativas, errando todas as 5 tentativas de arremesso de 3 pontos. Quem liderou a Eslovênia ao título nessa final foi ele, Goran Dragic, com incríveis 35 pontos na final. Mas independente da partida derradeira, Luka tinha apenas 18 anos e já era campeão com a sua seleção do maior torneio de basquetebol europeu. Agora voltando ao Real Madrid, em sua 4ª temporada, Luka foi um dos grandes destaques da equipe, cercado por companheiros excelentes e ícones do clube, como Sérgio Llull e Rudy Fernandes, como já citados. Ele não só se destacou, mas assumiu o protagonismo da equipe. O Real estava com uma equipe muito forte, e Luka, mesmo jovem, era o motor do time. A temporada 17-18, o Real Madrid conquistou tanto a Liga ACB quanto a Euroliga. E detalhe, Luka Doncic foi eleito o MVP da Euroliga e o cestinha das competições. Suas atuações foram impressionantes, demonstrando um domínio do jogo e uma maturidade que raramente vimos em jogadores com a sua idade. Ele controlava o ritmo das partidas, fazia jogadas decisivas e provava, jogo após jogo, que estava pronto para o próximo nível. Após uma temporada histórica, Doncic tinha um dos nomes mais comentados para o draft da NBA de 2018. Muitos especialistas o projetavam como a primeira escolha geral, tirando por aqueles céticos que acreditam que ele não tinha físico suficiente para se dar bem na NBA. A primeira escolha do draft foi do Phoenix Suns, que selecionaram DeAndre Ayton. A segunda escolha era de domínio do Sacramento Kings. E nesse momento, o time da Califórnia fez a escolha mais equivocada, selecionando Marvin Bagley III como a segunda escolha geral do draft. A opinião dos fãs americanos naquela época em relação a jogadores europeus era muito estranha, mesmo o cara tendo provado que ele era um talento geracional. Por exemplo, olha a reação desse fã do Sacramento Kings quando soube que eles selecionaram Marvin Bagley ao invés de Luka Doncic. This up. The Sacramento Kings select Marvin Bagley. O Atlanta Hawks não hesitou, mas nos bastidores, uma troca já estava em andamento. O Dallas Mavericks, encantado com o potencial de Luka e um time que já tem por tradição dar oportunidades para estrangeiros, negociou os direitos de Luka Doncic e garantiu o jovem esloveno em troca de Trae Young, que foi a 5ª escolha desse mesmo draft, e uma futura escolha de primeira rodada. Após o draft, o técnico do Mavericks, Rick Carlisle, disse, abre aspas, em um ponto pensamos que poderia haver uma pequena chance de Doncic cair para nós, mas alguns dias atrás ficou bem claro que não havia como isso acontecer. Ele é bom demais. Temos um cara que achamos que é a peça fundamental da franquia. Doncic assinou um contrato de novato com o Mavericks no dia 9 de julho de 2018. Ele não jogou a NBA Summer League daquele ano. E antes mesmo da temporada 18-19 começar, a ESPN considerava Doncic o favorito para ganhar o prêmio de novato do ano. Na época, o Mavericks passava por uma fase de transição, enquanto a lenda Dirk Nowitzki, que conquistou o único título da franquia em 2011, se preparava para despedir-se das quadras, Luka começava a escrever o seu próprio legado. O novato, desde o primeiro jogo com a camiseta do Mavs, demonstrou uma maturidade em quadra que surpreendia a todos. Definitivamente, era uma passagem de bastão. Com o passar dos jogos, ficou evidente que o time do Dallas não era forte o suficiente para brigar por playoffs. Com isso, o time focou apenas na despedida de Dirk e no desenvolvimento de Luka. Doncic jogou com menos pressão por resultados, o que lhe permitiu explorar o jogo de forma mais livre. Ele aproveitou cada oportunidade, quebrou recordes como novato, registrou triplos-duplos históricos e rapidamente se tornou o rosto da franquia. O respeito pelo legado e a história de Dirk Nowitzki era real, mas o melhor jogador em quadra, todos sabiam que era Doncic. Ao final da temporada, ele foi coroado com o prêmio de calouro do ano, tornando-se o segundo jogador europeu, depois de Pau Gasol, a ganhar o prêmio e o 6º vencedor geral que não foi nascido nos Estados Unidos, consolidando sua posição como uma das estrelas jovens mais promissoras da NBA. Ele terminou a temporada de estreia com médias de 21,2 pontos, 6 assistências, 7,8 rebotes em 72 partidas, todas como titular. Um detalhe muito importante que aconteceu nessa temporada ocorreu no dia 31 de janeiro de 2019. O Dallas fez uma troca adquirindo Kristaps Porzingis, em troca de Wesley Matthews e a 9ª ex-escolha geral do draft, Dennis Smith Jr. Porzingis tinha se lesionado no New York Knicks e acabou nem atuando aquela temporada com a camiseta do Dallas, mas as expectativas estavam altas para a temporada seguinte, já que de alguma forma a torcida imaginava que teria uma forte conexão entre dois europeus tão talentosos.
Em sua temporada de sophomore, Doncic começou de forma espetacular. 34 pontos na estreia contra o Wizards e um triplo-duplo na segunda partida de 25 pontos, 10 rebotes e 10 assistências contra o Pelicans. E o Mavericks acompanhou esse bom começo, acumulando 20 vitórias e apenas 10 derrotas nos primeiros 30 jogos da temporada. A dupla formada por Doncic e Porzingis se consolidou rapidamente, sendo uma ameaça constante para qualquer defesa adversária. O elenco do Mavericks também contava com ótimos arremessadores, como Seth Curry e Tim Hardaway Jr., que complementavam o jogo de Luka. Doncic começou a temporada em alto nível, comandando o ataque com uma confiança impressionante. Doncic realmente podia pontuar de qualquer lugar da quadra, seja com bandejas muito contestadas, usando um ritmo cadenciado de finalização que permitia com que ele levasse vantagem de praticamente qualquer defensor, e arremessos extremamente eficientes tanto de meia distância quanto de 3 pontos. Para ele, é indiferente a distância do aro. Além disso, sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e criar oportunidade para os seus companheiros fez com que o ataque do Dallas Mavericks se tornasse um dos mais eficientes da liga. Seu desempenho lhe rendeu o prêmio de jogador da semana da Conferência Oeste em novembro, e logo depois ele também foi nomeado jogador do mês da Conferência Oeste, tornando-se o mais jovem a ser nomeado para tais honrarias desde que essas classificações foram criadas. Em dezembro de 2019, Luka foi além e superou um recorde de nada mais nada menos que Michael Jeffrey Jordan, ao registrar mais jogos consecutivos com pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências desde a fusão da Liga ABA com a NBA em 1976. Ainda durante a temporada 19-20, Luka foi selecionado para o seu primeiro NBA All-Star Game como titular da Conferência Oeste, tornando-se o jogador europeu mais jovem a começar um All-Star Game. E em março de 2020, ele quebrou mais um recorde, ao superar Jason Kidd e se tornar o jogador com o maior número de triplos-duplos na história do Dallas Mavericks. Sim, e ele estava apenas em sua segunda temporada. Doncic terminou a temporada regular liderando a NBA em triplos-duplos e foi selecionado para o All-NBA First Team, sendo o primeiro jogador desde Tim Duncan a conquistar essa honra em apenas 2 temporadas. Como você deve saber, em 2020, a temporada infelizmente foi suspensa e voltaria só apenas alguns meses depois, aquela famosa temporada da bolha. E o Dallas finalizou na 7ª colocação, com uma campanha de 43 vitórias e 32 derrotas, o que foi uma melhora absurda comparado com o ano anterior, onde eles terminaram com apenas 33 vitórias e 49 derrotas. Nos playoffs, Luka brilhou ainda mais. Em sua estreia na pós-temporada, ele marcou 42 pontos, o maior número já registrado por um novato em um jogo de estreia de playoffs. Poucos dias depois, ele fez história novamente, ao se tornar o jogador mais jovem da história da NBA a registrar um triplo-duplo de 40 pontos, incluindo uma cesta de 3 pontos no estouro do cronômetro que garantiu a vitória do Dallas Mavericks sobre os Los Angeles Clippers. Porém, para a infelicidade do torcedor texano, Porzingis se lesionou e ficou de fora dos jogos 5 e 6. Com isso, o Clippers de Paul George e Kawhi Leonard, com uma forte defesa para cima de Luka, avançaram nos playoffs vencendo a série por 4-2. Neste momento, Doncic não era mais uma estrela em ascensão, mas sim um dos principais jogadores da NBA, e o melhor ainda estava por vir. Na temporada 2021, o Dallas Mavericks manteve a base do elenco principal que havia chegado aos playoffs na temporada anterior e ainda reforçou com a chegada de um bom defensor chamado Josh Richardson, vindo do Philadelphia 76ers. As expectativas eram altas, mas o início da temporada foi desafiador. O time começou com a campanha de apenas 8 vitórias nos 20 primeiros jogos, sofrendo com diversas lesões ao longo da temporada. Kristaps Porzingis, por exemplo, que era uma peça-chave da equipe, atuou em apenas 43 partidas. Outros jogadores importantes, como o recém-chegado Josh Richardson, Dorian Finney-Smith e Maxi Kleber também perderam muitos jogos. Apesar das adversidades, Luka Doncic continuava a carregar aquela equipe, com atuações espetaculares, triplos-duplos frequentes. Ele manteve o Dallas competitivo. Uma grande surpresa nessa temporada foi a evolução do armador Jalen Brunson, que foi draftado no mesmo ano que Luka e teve um papel importantíssimo vindo do banco. Entre muitos desafios, Dallas ainda conseguiu finalizar a temporada na 5ª posição da Conferência Oeste, com uma campanha de 42 vitórias e 30 derrotas. A equipe melhorou consideravelmente na reta final da temporada, fazendo 17 vitórias e 9 derrotas nos últimos 26 jogos. E chegando à pós-temporada, o Dallas Mavericks enfrentou novamente o Los Angeles Clippers. O Mavericks abriu 2-0 na série, vencendo 2 jogos fora de casa, sendo que no jogo 1, Luka registrou um triplo-duplo de 31 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. No entanto, o Clippers empatou a série ao vencer os 2 jogos seguintes em Dallas. Nem mesmo os 44 pontos de Luka no jogo 3 foram suficientes para garantir a vitória. O jogo 4 foi dominado pelo Clippers, que amassou o Dallas Mavericks em uma vitória contundente. O jogo 5 foi um dos mais equilibrados
inesperados da série. Luka fez 42 pontos e ajudou o Dallas a retomar a liderança da série. No entanto, nos jogos 6 e 7, Kawhi Leonard foi simplesmente imbatível, anotando 45 pontos no jogo 6 e 28 pontos no jogo 7, enquanto Luka teve uma incrível atuação no jogo 7, onde ele fez 46 pontos e 15 assistências, mas mesmo assim não foi o suficiente para evitar a eliminação. Em 2021-22, o Dallas passou por mudanças significativas. Após muitos anos, o técnico Rick Carlisle deixou o comando da equipe e Jason Kidd, que havia sido campeão como assistente técnico do Los Angeles Lakers na bolha e era ídolo em Dallas por ter conquistado aquele famoso título em 2011 ao lado de Dirk Nowitzki, assumiu o cargo como treinador principal. Durante a temporada, o Mavericks também decidiu trocar Kristaps Porzingis. O front office da equipe ficou um pouco cansado de suas lesões, o que permitiu o time ajustar sua dinâmica e encontrar um ritmo mais eficiente. Jalen Brunson teve uma evolução impressionante, consolidando-se como titular ao lado de Luka, alcançando médias de 16,3 pontos por jogo na temporada. O Dallas fez uma sólida temporada regular, com uma campanha de 52 vitórias e 30 derrotas. No entanto, Luka acabou sofrendo uma lesão que o deixaria de fora do início dos playoffs. A equipe de Dallas enfrentaria o Utah Jazz de Donovan Mitchell na primeira rodada. E o fato de não poder contar com o esloveno nos 3 primeiros jogos assustou os fãs, mas não Jalen Brunson, que assumiu a liderança da equipe. Registrando 41 pontos no jogo 2, 31 pontos no jogo 3, Brunson segurou a bronca até a volta de Doncic no jogo 4. Agora com o time completo novamente, o Dallas Mavericks venceu a série por 4-2. Na segunda rodada, os Mavericks enfrentaram o Phoenix Suns, que havia chegado às finais da NBA na temporada anterior e tiveram a melhor campanha da NBA na temporada 21-22, com 64 vitórias e 18 derrotas. E a série ficou marcada por um duelo intenso entre Luka Doncic e Devin Booker, com momentos de grande rivalidade, trocas de encaradas, jogadas incríveis e muito trash talk. No jogo 1, Luka anotou apenas 45 pontos, e mesmo assim o Dallas saiu com a derrota. Os Suns venceram os 2 primeiros jogos. Os Mavs responderam vencendo os 2 jogos seguintes em Dallas, empatando a série em 2-2. O jogo 5 foi um desastre para o Mavs, que sofreu uma derrota de 110-80, com Luka e Booker anotando 28 pontos cada. No jogo 6, em Dallas, os Mavericks deram o troco, vencendo por 113-86, com Luka marcando 33 pontos e forçando um jogo 7. Ao final dessa partida, tivemos um dos trash talks mais icônicos. A treta entre Devin Booker e Luka Doncic já tinha se tornado pública há muito tempo, mas agora passou para outro nível. Devin Booker, muito confiante em uma entrevista, mencionou que a sua esposa dormiria com o finalista de conferência. Luka Doncic respondeu simplesmente falando que avise a ela que estou no quarto 77. Ousado, porém, ele não estava errado. No jogo 7, a equipe de Dallas protagonizou um verdadeiro massacre. O time dominou completamente a partida. Liderados por Doncic, que estava em uma noite inspirada, o Dallas venceu o primeiro quarto por 27-17 e o segundo quarto por impressionantes 30-10, estabelecendo uma ótima vantagem. Em um momento o Dallas batia e em outro o Suns apanhava. Luka finalizou o jogo com 35 pontos, acertando 6 arremessos de 3, enquanto Booker teve uma atuação muito apagada, fazendo apenas 11 pontos com 3 arremessos convertidos de 14 tentativas. Com essa vitória histórica, Luka Doncic chegava com o Dallas Mavericks à sua primeira final de conferência. E não só isso, ele foi protagonista de uma das fotos mais icônicas desses playoffs. Essa foto do Luka olhando para o Devin Booker poderia até mesmo ser capa do 2K. No entanto, o adversário das finais de conferência era o poderoso Golden State Warriors, e apesar das atuações brilhantes de Luka, o Mavericks foi eliminado em apenas 5 jogos. Os guerreiros da Ponte Dourada demonstraram uma superioridade clara ao longo da série. Ao final da temporada, Doncic representou a seleção da Eslovênia para tentar garantir uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Durante o torneio de classificação da FIBA em Kaunas, na Lituânia, Doncic liderou a Eslovênia para garantir sua primeira vaga nas Olimpíadas, sendo o MVP do torneio, registrando 31 pontos, 11 rebotes e 13 assistências na final por 96-85 sobre a Lituânia. 4 anos após conquistar o Eurobasket, quando ele tinha apenas 18 anos, agora ele chegava como uma estrela da NBA e o principal jogador de sua seleção. Os Estados Unidos eram obviamente os favoritos, mas a competição incluía seleções fortes como a França e a Espanha. Luka assumiu o papel de líder absoluto, liderando a equipe eslovena, que não contavam mais com Goran Dragic, que estava com uma idade mais avançada e lidando com lesões. A Eslovênia estava num grupo com a Espanha, a Argentina e o Japão, e o desfecho da fase de grupos é que a Eslovênia ganhou os 3 primeiros jogos. Luka aparentemente gosta muito de uma estreia, já que no dia 26 de julho de 2021 ele marcou impressionantes 48 pontos em sua estreia olímpica, contribuindo, na verdade, carregando a Eslovênia a uma vitória de 118-100 sobre a Argentina, igualando a segunda maior pontuação da história dos Jogos Olímpicos.
A Eslovênia, classificada como a primeira do grupo, pegou a seleção da Alemanha nas quartas de final. Com uma vitória sólida de 94-70, Luka fez 20 pontos e distribuiu 11 assistências. O irmão mais novo de Goran Dragic, Zoran Dragic, foi o destaque dessa partida com 27 pontos. O sonho de Luka e de toda uma nação por uma inédita medalha olímpica estava muito próximo. Na semifinal, contra a forte seleção da França, que havia vencido os Estados Unidos na estreia, Luka registrou um triplo-duplo de 16 pontos, 10 rebotes e 18 assistências. Mas a Eslovênia perdeu por 90-89, encerrando uma sequência de 17 vitórias consecutivas desde a sua estreia na seleção principal. O começo da partida foi acirrado, com as equipes trocando liderança no placar. E o final dessa partida foi tão impressionante quanto o placar, já que Nando De Colo virou o jogo com uma sequência de cestas de 3 pontos. E na reta final o jogo estava muito equilibrado e só foi decidido no último lance, quando Nicolas Batum deu um toco incrível para garantir a vitória da seleção francesa, frustrando o sonho do esloveno. Mas nem tudo estava perdido, ainda tinha a chance do bronze, mas infelizmente a versão FIBA de Patty Mills entrou em ação, e a Eslovênia foi derrotada pela Austrália por 107-93, onde Mills fez 42 pontos. Apesar de não conquistar a medalha, Doncic foi selecionado para o FIBA All-Star 5, reconhecido como um dos 5 melhores jogadores do torneio. Essa campanha solidificou ainda mais a imagem de Luka como um dos melhores talentos do basquetebol mundial, tanto na NBA quanto no cenário internacional, pois ele havia chegado próximo de uma final de NBA, a liga mais forte do mundo, e muito próximo de uma final de Olimpíada, a competição internacional mais forte do mundo. Luka Doncic e o Dallas Mavericks estavam prontos para atingir o próximo nível. No entanto, a equipe texana tomou uma decisão controversa durante a off-season, que causou um impacto significativo. O time não renovou o contrato de Jalen Brunson, que foi uma peça fundamental na campanha da temporada anterior. A ausência de Brunson acabou afetando a criação das jogadas e o espaçamento da equipe no ataque. Mesmo com Luka quebrando recordes e acumulando triplos-duplos, os Mavs tiveram um início de temporada inconsistente. A defesa estava frágil. Luka precisou assumir uma carga ofensiva ainda maior, que acabou refletindo em estatísticas impressionantes, mas com pouca eficiência coletiva. Luka chegou ao seu 50º triplo-duplo na carreira, com 33 pontos, 12 rebotes e 11 assistências em uma partida contra o Denver Nuggets. Ele também se tornou o jogador mais rápido, depois de Oscar Robertson, a alcançar 7.500 pontos, 2.000 rebotes e 2.000 assistências. Além disso, Luka estabeleceu um novo recorde da franquia, ao marcar 60 pontos e 21 rebotes em uma vitória contra o New York Knicks, se tornando o primeiro jogador na história da NBA a registrar um triplo-duplo de 60 pontos. Ao longo dessa temporada turbulenta, o Dallas chegou a ficar na 5ª posição da Conferência Oeste, mas ao longo da temporada eles acabaram perdendo a força e caíram na classificação. Procurando buscar uma reação, o Dallas Mavericks realizou uma troca bombástica. Brooklyn Nets star point guard Kyrie Irving has been sent to the Dallas Mavericks. A fórmula parecia simples. Luka Doncic, ao lado de outro armador talentoso como havia sido com o Jalen Brunson, consegue jogar de forma muito mais livre. Assim, com a disponibilidade do jogador mais habilidoso da história da NBA, o Dallas Mavericks só precisou fazer um esforcinho a mais para poder adquiri-lo. A expectativa era que a parceria de Irving e Doncic elevasse o time imediatamente, mas a falta de química e ajustes táticos resultaram em decepção. Mesmo com atuações individuais brilhantes de Luka e Kyrie, o Dallas não conseguiu manter a consistência e sofreu uma série de derrotas na reta final, vencendo apenas 6 dos últimos 19 jogos. Com isso, a equipe do Dallas Mavericks ficou de fora dos playoffs, algo que não acontecia desde 2019, mas ainda assim tivemos partidas lendárias, como em março, onde Luka anotou 42 pontos e distribuiu 12 assistências em uma vitória contra o Philadelphia 76ers, e nessa mesma partida, Kyrie também anotou 40 pontos, sendo a primeira vez na história da franquia em que 2 jogadores marcaram 40 pontos no mesmo jogo. Luka também superou o recorde de Mark Aguirre, registrando o maior número de jogos com 30 pontos em uma temporada, além de ter sido selecionado pela 4ª vez consecutiva para o All-Star Game, e pela 4ª vez consecutiva foi selecionado para o primeiro time ideal da NBA, o All-NBA First Team. O futuro de Luka Doncic e do Dallas Mavericks agora dependia de como o time iria se reestruturar. Fora dos playoffs, Luka e o Dallas tiveram mais tempo para descansar, reorganizar o elenco e planejar estratégias para voltar ainda mais fortes na temporada seguinte. E foi exatamente o que aconteceu. O Dallas Mavericks iniciou a temporada 23-24 com Luka Doncic e Kyrie Irving liderando o ataque. O poder ofensivo da equipe era indiscutível. No entanto, o grande desafio estava em melhorar a defesa e adicionar profundidade ao elenco, já que Luka Doncic é um atacante extremamente competente. Já na defesa, ele não se dedica tanto assim. Para isso, o time se reforçou com Dante Exum, Grant Williams, Derrick Jones Jr. e selecionou pelo draft Derrick Lively II. Essas adições de jogadores com características mais defensivas trouxeram um equilíbrio para o Mavericks, e com uma defesa mais forte, se tornou ofensivamente mais versátil.
E na estreia da temporada regular, no dia 25 de outubro, Luka registrou um triplo-duplo de 33 pontos, 14 rebotes e 10 assistências em uma vitória sobre o San Antonio Spurs, tornando-se o primeiro jogador na história do Mavs a conquistar um triplo-duplo de 30 pontos mais no primeiro jogo da temporada regular. Apenas 2 dias depois, Luka fez 49 pontos, com 9 cestas de 3, recorde pessoal dele, somados a 10 rebotes e 7 assistências contra o Brooklyn Nets. 13 dias depois, ele voltou a quebrar a barreira dos 40 pontos, chegando a 44 com 81% de aproveitamento de quadra em uma vitória avassaladora para cima do Los Angeles Clippers. E assim, Luka Doncic seguiu durante essa temporada, quebrando recordes. Atingiu a marca de 10 mil pontos na carreira, antes mesmo de completar 25 anos, fazendo parte de um grupo seleto ao lado de LeBron James e Kevin Durant. Fez incríveis 73 pontos em uma partida contra o Atlanta Hawks. E o mais irônico disso tudo é que o Hawks havia selecionado ele como a terceira escolha no draft de 2018. Essa partida em específico foi um marco, já que Luka Doncic fez o jogo mais eficiente de um jogador com 70 pontos mais na história da NBA. Ele também se tornou o primeiro jogador da NBA a registrar um triplo-duplo com média de 50 pontos em 2 jogos consecutivos. Em fevereiro, o Mavericks, com o objetivo de reforçar ainda mais o elenco, realizou 2 trocas. Daniel Gafford, o pivôzão do Washington Wizards, e PJ Washington, o ala pivô que trouxe uma presença sólida defensiva vindo do Charlotte Hornets. Essas adições ajudaram a estabilizar ainda mais a defesa do time, permitindo que Luka Doncic concentrasse ainda mais a sua energia para a parte ofensiva. O Dallas terminou a temporada como o 5º colocado da Conferência Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas. Luka foi o cestinha da temporada regular, com uma média absurda de 33,9 pontos, somados a 9,8 assistências e 9,2 rebotes. Os jogadores do Mavs estavam focados e apenas um objetivo em mente: o título da NBA. Na primeira rodada, eles venceram o Los Angeles Clippers por 4-2. Essa foi a terceira vez na carreira de Luka em que ele enfrentou os Clippers nos playoffs, mas dessa vez o desfecho foi diferente, já que o Dallas dominou essa série. Nas semifinais de conferência, eles venceram o jovem e talentoso Oklahoma City Thunder por 4-2, onde a maior parte dos especialistas colocaram até mesmo o OKC como favorito para vencer essa série, mas Luka não se intimidou e registrou triplos-duplos decisivos para avançar para a próxima fase. Pela segunda temporada seguida, o Dallas chegava a uma final de conferência. Os Mavs enfrentariam o forte Minnesota Timberwolves, que haviam eliminado o Phoenix Suns de Kevin Durant, e o Denver Nuggets, atual campeão até aquele momento. Os Wolves estavam sendo liderados por Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns, e coletivamente se consolidaram com uma defesa mais eficiente de toda a NBA. E a expectativa era que a série fosse muito equilibrada, uma verdadeira disputa entre Luka Doncic e Anthony Edwards. Porém, o real desfecho foi que Dallas dominou o Wolves, vencendo a série por 4-1. Anthony Edwards, que havia provocado falando que ele queria marcar pessoalmente Kyrie Irving, acabou se arrependendo de suas palavras. Luka Doncic, que teve performances incríveis, foi coroado MVP das finais da Conferência Oeste. E pela primeira vez em sua carreira, ele chegou à grande NBA Finals. Os Mavs enfrentaram a forte equipe do Boston Celtics. Embora os Celtics tivessem um time sólido, a melhor campanha da temporada e ótimos arremessadores para 3 pontos, muitos analistas consideravam o Dallas como favorito, graças às atuações históricas de Luka Doncic e Kyrie Irving. Porém, apesar dos esforços de Luka, que brilhou ofensivamente, ele foi muito criticado por suas atuações defensivas. Já Kyrie Irving, o inverso, defendeu muito bem contra os Celtics, mas na hora de pontuar não foi tão bem assim. O Celtics, no final das contas, foi superior, tanto taticamente quanto fisicamente, vencendo a série por 4-1. Luka terminou com médias impressionantes, incluindo um triplo-duplo no jogo 2, e se tornou o primeiro jogador da franquia a fazer um triplo-duplo em uma reta final de NBA. Apesar da derrota, uma coisa ficou muito clara: Luka Doncic fez de tudo. Quando eu digo de tudo, realmente de tudo. Dá uma olhada nessa foto. Isso foi o final de uma partida contra o Celtics. O Luka Doncic mais parecia uma múmia de tantas lesões que ele tinha pelo corpo. Ele também terminou a pós-temporada como líder total em pontos, chegando a 635, somados a 208 rebotes e 178 assistências, tornando-se o segundo jogador na história da NBA a terminar como líder dos playoffs em todas essas 3 categorias. O outro foi Nikola Jokic, que conseguiu essa mesma façanha durante os playoffs de 2023. Após essa derrota frustrante nas finais, a equipe do Mavs estava determinada a voltar mais forte do que nunca para a temporada seguinte. E durante a off-season fizeram mais uma grande aquisição: Klay Thompson. Simplesmente o lendário Splash Brother se juntou ao time texano, trazendo uma vasta experiência e arremessos de 3 pontos de elite, agregando poder ofensivo, versatilidade e mais espaço ofensivamente. Porém, o Dallas iniciou a temporada 23-24 muito inconsistente. Luka e Kyrie começaram jogando em alto nível, mas o elenco estava muito dependente deles
deles, com os roleplayers do time não contribuindo tanto assim. Doncic continuava a registrar triplos-duplos, como na vitória por 125-118 sobre o Toronto Raptors no dia 7 de dezembro, onde ele fez 30 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, e com essa vitória ele ultrapassou Will Chamberlain e James Harden, alcançando o 7º lugar na lista dos jogadores com mais triplos-duplos na história da NBA. 9 dias depois, Luka marcou seu 80º triplo-duplo na carreira, com 45 pontos, 28 só no primeiro tempo, 11 rebotes e 13 assistências, em uma vitória de 145-133 contra o Golden State Warriors. No entanto, no jogo de Natal, ele sofreu uma lesão na panturrilha durante uma partida contra o Minnesota Timberwolves, o que o afastou das quadras por cerca de um mês. Perdendo todo o mês de janeiro, o Dallas teve que provar o valor do seu elenco sem a sua principal estrela. E foi aí que eles se mostraram mais vulneráveis do que imaginavam, onde tiveram apenas 6 vitórias em 16 jogos no mês de janeiro. E até que, de repente, no dia 2 de fevereiro de 2025, o mundo da NBA parou com uma notícia bombástica. Essa foi a maior troca da história da NBA. O Dallas Mavericks havia trocado Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Depois de 6 temporadas brilhantes na equipe do Texas, chegando a uma final de NBA, quebrando vários recordes da franquia, jogando no seu auge aos 25 anos de idade, Luka Doncic simplesmente foi trocado, de um dia para outro, em uma madrugada. Uma decisão que pegou todos de surpresa, abalando a torcedores, especialistas e até mesmo companheiros de equipe. Ele não era apenas o rosto da franquia texana, ele era o coração e a alma do time. Após a troca, os torcedores se comportaram como se estivessem de luto, levando um caixão para a frente do estádio, e protestos se tornaram a coisa mais comum na cidade de Dallas. A coisa ficou tão feia que chegaram a ameaçar a integridade física do general manager Nico Harrison, já que ele foi o responsável por executar essa troca. Com certeza, Luka Doncic deixou um legado eterno na franquia, além de uma imensa saudade em todos os torcedores. Agora, ele chegou na equipe mais influente da NBA, simplesmente o Los Angeles Lakers, e o impacto que ele terá de agora em diante ainda está por ser escrito. Mas uma coisa é certa, Luka Doncic já é, com apenas 25 anos, um dos maiores nomes da história da NBA, um talento geracional, que agora vai ter a oportunidade de escrever um capítulo em sua carreira ao lado de nada mais nada menos que LeBron Raymond James. E esses dois nomes citados geraram uma euforia na torcida de LA que é quase incalculável. De um lado, um dos 3 melhores jogadores do mundo, do outro, o maior pontuador da história da NBA e um dos 2 melhores de todos os tempos. Uma coisa podemos dizer até que é certa, o futuro do Lakers é brilhante e com certeza está em boas mãos. Se você gostou da história de Luka Doncic, com certeza vai adorar saber um pouco mais sobre a história de Will Chamberlain, o jogador que fez com que a NBA modificasse toda a forma como o basquete foi jogado para tentar pará-lo. E se você não acredita em mim, confere o vídeo que eu vou deixar ao final deste aqui para você assistir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. Ou se você quiser ajudar mais diretamente o canal, entre para a família dos membros. Então eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e falou!